Saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar hoje sobre um momento muito especial, o momento que Jesus abençoa os meninos. Como esse simples gesto impacta a nossa vida e nosso entendimento sobre o Evangelho e sobre as crianças. É interessante, né? A ideia central que a gente encontra aqui é, é poderosa. Jesus não só acolhe e valoriza as crianças, mas ele as coloca como um modelo de fé para quem quer fazer parte do reino de Deus. É um ensinamento que marca, e está lá nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, todos registram isso. Vamos explorar um pouco o que isso significa para nós. Exatamente. E esse ponto é fundamental. Quando Jesus fala, né, sobre ser como uma criança, ele está apontando para algo que muitas vezes a gente perde quando adulto, que é a dependência total de Deus. Isso vai contra, assim, o nosso orgulho, a nossa mania de querer ser autossuficiente, sabe? Sim, a autossuficiência. Isso. E as crianças têm, de um jeito mais natural mesmo, características que a gente precisa resgatar na fé. Pensa na humildade delas, aquela ausência de pose, de arrogância, né? Uhum. Na confiança simples, direta, sem tanta barreira, tanto questionamento antes de crer. Elas são mais receptivas, o coração está mais aberto para aprender, sem aqueles filtros, aqueles preconceitos que a gente vai juntando com o tempo. É verdade. E claro, a pureza de coração, aquela autenticidade que ainda não foi tão, digamos, contaminada pela malícia do mundo. O fascinante é ver que são justamente essas qualidades, né, que nos permitem eh, derrubar nossas defesas e nos aproximar de Deus com um coração mais sincero, mais entregue. Faz todo sentido. E como é que isso aparece lá nos relatos? Se a gente pegar Mateus, por exemplo, capítulo 19, a cena é quase dá para visualizar, né, os pais trazendo os filhos para Jesus abençoar e os discípulos, talvez achando que era incômodo, sei lá, tentam impedir. Eles não entenderam o ponto ali. Exato. E aí Jesus intervém com firmeza mesmo: deixai os pequeninos, não os obstaculeis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Além do carinho óbvio, fica claro ali, as crianças não são só bem-vindas, elas representam o tipo de coração que Deus busca. Humilde, confiante. Dependente. E Marcos, no capítulo 10, ele adiciona uma camada emocional bem interessante. Ele menciona que Jesus ficou indignado. Essa palavra é forte. Mostra o quanto Jesus levou a sério aquele impedimento dos discípulos. Nossa, indignado. Sim. E a afirmação dele em Marcos é taxativa. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Não deixa dúvida, né? É um chamado para a gente abandonar a autossuficiência e ter uma postura de recepção total, de abertura para Deus. E Marcos ainda descreve o gesto, né? O carinho de Jesus pegando as crianças no colo, abençoando uma a uma. Lindo isso. E seguindo a ordem, Lucas no capítulo 18, ele reforça essa mesma mensagem, né? O reino pertence aos que se parecem com as crianças. Lucas ajuda a gente a focar que não é a idade em si, não é sobre ser criança cronologicamente. Não é isso. São as qualidades, né? A fé que não complica, a humildade que não busca se exaltar, a confiança que simplesmente se entrega. Quando Jesus chama as crianças para perto dele, ele estava ensinando todo mundo ali sobre a necessidade desse coração aberto, dependente, para a gente se relacionar com o Pai. E essa valorização tão grande das crianças como modelo de fé, isso nos leva naturalmente a pensar na nossa responsabilidade com elas, né? Com certeza. Não basta a gente admirar as qualidades delas. A gente precisa ensinar, guiar no caminho da fé. O Antigo Testamento já era muito claro sobre isso. Sim, já tinha essa orientação. Pega Deuteronômio 6, por exemplo. A instrução é para inculcar a palavra de Deus nos filhos. Sim. Assim, o tempo todo, em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. O Salmo 78 fala sobre contar para as próximas gerações os feitos do Senhor, os louvores dele. Para quê? Para que aprendam a confiar nele. É uma corrente, né? Passar adiante. Exato.
E o famoso Provérbios 22,6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Isso ressalta a importância de formar desde cedo. E Novo Testamento, claro, confirma essa responsabilidade. Efésios 6,4 orienta os pais, criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, no ensino, na orientação amorosa de Deus. Mas tenham cuidado ali, não provoqueis vossos filhos à ira. Tem que ter equilíbrio. Isso é crucial. E Colossenses 3,21 complementa, advertindo para não irritar, não desanimar os filhos no processo, para que eles não percam o ânimo. O ensino tem que construir, não pode esmagar. Perfeito. A educação na fé precisa ser feita com amor, com paciência, com sabedoria. Então a gente tem essa mensagem dupla que se conecta, Primeiro, a necessidade de nós mesmos cultivarmos um coração como o das crianças diante de Deus, humilde, confiante. E segundo, o dever sagrado de transmitir essa fé, esses valores, para as novas gerações. Deuteronômio 4,9 nos lembra disso. Guardar os ensinamentos no coração e passá-los adiante. É responsabilidade nossa ensinar a Bíblia, o Evangelho, às próximas gerações. Não podemos esquecer disso. Amém. Assim, conversamos sobre o momento que Jesus abençoa os meninos e como isso reflete em nós até hoje. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.